Ok. Vou compartilhar a tela. Deixa aparecer. Primeiro a gente vai corrigir a parcial que eu deixei na semana passada, para vocês entregarem. Enfim, quem entregou eu devolvi. Todo mundo está vendo minha tela aí? Sim. Gente, vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Então vamos lá. O primeiro exercício, a gente tinha uma tubulação biapoiada com módulo de elasticidade, o E, valendo 200 gigapascal, uma carga crítica de 305 kN. Qual deverá ser o comprimento da estrutura em metros, considerando as dimensões abaixo? Então, na fórmula, a gente sabe que a gente vai ter que calcular o momento de inércia, então a gente tem 100 milímetros de diâmetro, e aqui a gente tem que calcular quanto que é esse diâmetro, né? Que é 100 menos 34, vai dar 68. Só que a fórmula é π sobre 4, raio elevado à quarta. Então, o que era 100 milímetros vai virar 50 milímetros, e aqui que era 16, com 16 aqui eu tenho 34. Então, eu tenho um raio aqui de 34. Desculpa, 16 com 16 é 32. 100 menos 32 vai dar 68, que dividido por 2 vai dar 34. Ok. Então, a gente acha um momento de inércia de 3,859 vezes 10 a menos sexta, joga aqui na fórmula. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o comprimento no numerador e vou passar a carga para o denominador. Vai ficar essa fórmula com a raiz. L é igual a raiz de π ao quadrado E vezes I, dividido por PCR ao quadrado. Quando a gente faz essa conta, dá 5 metros. Teve gente que fez isso aqui certinho, mas errou na calculadora. Então, toma muito cuidado na hora de fazer essa conta aqui na calculadora. Faz passo a passo, multiplica o π ao quadrado por 200, depois multiplica pelo I, depois divide pelo L, depois tira a raiz. Porque às vezes, quando a gente faz tudo junto, acaba dando errado, acaba potencialmente dando errado. E se der um número muito diferente também, você pensa, né? Poxa, sei lá, deu 30 metros, mas poxa, será que é 30 metros mesmo? Então tem que pensar um pouquinho na hora que achou o resultado e ver se está certo ou se está errado. Alguém tem alguma dúvida nessa primeira questão? Vamos lá, então. Na segunda, a gente tinha uma estrutura de 1,5 m de comprimento, com diâmetro na condição A de 30 milímetros, quando ele era maciço, e na condição de tubular, foi retirado 15 milímetros. Então, ele tinha 30 externo e 15 interno. Considerando, de novo, 200 gigapascal de módulo de elasticidade. Calcular qual é o percentual de redução da carga crítica da condição da carga crítica para a condição A para a condição B, ficou faltando o B. Calcule o valor da carga crítica para a condição B. Respondendo a A, automaticamente a gente já responde a B. Então, primeiro, para o maciço, π sobre 4 R a quarta, sobre 4 vezes 0,0015 elevado à quarta, vai dar 39,76 vezes 10 a menos 9. E aí, eu jogo aqui na fórmula da carga crítica, π ao quadrado, o E 200 vezes 10 a nona, o módulo de velocidade a gente acabou de calcular, e o comprimento foi dado que era 1,5, calculando 34,88 kN. Na condição vazada, a fórmula é o raio externo menos o raio interno. Só aumenta aqui que eu subtraí o raio interno
0015, que é 15 milímetros, né? Porque se o diâmetro é 30, a metade aqui é 15. E aqui o diâmetro interno é 0,075, 7,5 milímetros. Aí caiu para 37,27 vezes 10 a nona. E aí a carga crítica deu π ao quadrado vezes 200 vezes 10 a nona, vezes 37,27 vezes 10 a menos 9, dividido por 1,5 ao quadrado, 32,69 quilonewtons. Quando eu pedi lá a redução de percentual, é o 32 dividido pelo 34, vai dar, se a gente fizer na calculadora aqui, vai dar 94%, né? Só que eu subtraio de 1 para achar a porcentagem. Então, a redução aqui dá 6,26%. Até aí, tudo bem? Sim, a minha dúvida mesmo era só nessa questão, igual você estava explicando do pessoal da carga crítica. Eu achei que a fórmula mudaria se fosse específico para não sendo o percentual, só fosse só querer saber a carga crítica. Eu achei que a fórmula era outra fórmula para saber somente a carga crítica. Ah, tá. Não, o que eu quero aqui é, por exemplo, a carga crítica do maciço é 34 e eu tirei o material, ela foi para 32. Qual que é a diferença entre os dois? O que eu queria saber aqui era só isso. Que é diferente do fator de segurança, né? Que vai ser o último exercício. Aí você dividiu. Pode falar. Eu tinha confundido. Na verdade, a minha dúvida nem era mesmo questão da percentual de segurança. Era essa parte da carga crítica, porque eu fiquei na dúvida do seguinte, se era o percentual da carga crítica era uma fórmula e a carga crítica era outra fórmula diferente do Não. percentual. Tá. A carga crítica, a fórmula a gente viu. E o percentual é só uma carga crítica dividido pela outra carga crítica. Que é a carga crítica do vazado dividido pela carga crítica do cheio, do maciço. Ok? Ok. No terceiro, a figura abaixo mostra uma estrutura nas condições 1 e 2. Então, a condição 1 ela é apoiada, biapoiada, né? Ou biapoiada, biarticulada. E a condição 2, engastada, livre. Considerando que eles têm módulo de 200 gigapascal, ele é um cilindro, diâmetro de 20 milímetros, calcule a carga crítica para a condição da figura 1. Então, a figura 1 ele está recebendo uma carga de 7,5 kN e eu quero saber qual que é a carga crítica da coluna. Letra B, calcule o fator de segurança, ou seja, vamos imaginar aqui que eu calculei minha carga crítica e ela deu 3. E eu estou aplicando 7,5. Opa, mas se eu tenho 3 e estou aplicando 7,5, vai flambar. Então, eu tenho que imaginar que esse valor que a gente vai calcular aqui vai dar maior que 7,5. E para a condição 2, calcule a carga crítica. Então, é maciço, né? Π sobre 4 vezes R elevado à quarta. Falou que foi 20 milímetros de diâmetro, então é 10 de raio. O momento de inércia polar, o momento de inércia, 7,85 vezes 10 a menos 9. A gente joga aqui na fórmula da carga crítica, π ao quadrado, vezes 200 vezes 10 a nona, vezes 7,85 vezes 10 a menos 9. Na hora de fazer a conta na calculadora, aqui até facilita que corta, dá 19,14. Ou seja, eu estou aplicando 7,5, mas eu poderia aplicar aqui até 19, que eu ainda assim não teria flambagem. Então, o nosso fator crítico é a carga crítica calculada, vamos dizer assim, carga crítica calculada dividido pela carga aplicada.
Ou seja, eu calculei e ela pode ir até 19 quilonewtons. Só que eu só estou aplicando 7,5. Então, eu tenho um fator de segurança de 2,55. Tá? No segundo, a condição é engastado e livre. Nessa condição engastado livre, o nosso comprimento efetivo vale 2 vezes o comprimento da viga. Então, vai acrescentar um 2 aqui. 2 elevado ao quadrado é 4. Vai cair, se eu dividir 19,14 por 4, vai cair para 4,78. Se eu fizesse o fator de segurança aqui, aí ele ia dar menor que 1, né? Ia dar 4,78 dividido por 7,5. Ia dar 0,64. Ou seja, se o meu fator de segurança é menor que 1, quer dizer que eu não tenho a segurança que eu estou esperando dele. Então, quer dizer que na letra B ele ia flambar. Conseguiram entender? Tudo tranquilo? Sim, sim. Beleza. Alguma dúvida? Não, a dúvida mais era naquela questão mesmo. Agora que eu estou explicando, ficou mais, tipo, como eu perdi uma aula antes, aí agora ficou mais abstrato, assim, para a gente entender como que funciona o exercício, o que a gente tem que prestar atenção. Ok. Não, beleza. A aula sempre ajuda, sem dúvida. Então, isso é que eu queria passar da parcial número 4, né? Essa foi a 4. Da nossa aula, vocês vão só me ajudar a lembrar onde que a gente parou, tá? Quem lembra aí onde que a gente parou? Eu acho que eu vou falar onde que eu acho que a gente parou e aí a gente vê. A gente chegou a ver método de energia, a unidade 4.2? Quem estava aí na aula passada, vocês lembram? Professor, eu acho que você chegou nessa parte aí, nessa aula 9. Isso. Na verdade, aqui era a aula 12. É a aula 9 da matéria de resistência 1. Depois eu só mudo aqui. Beleza. Mas eu acho que foi aqui, sim. Eu acho que a gente não chegou a falar. Eu acho que foi isso mesmo. A gente terminou o método de energia. Eu acho que o último exercício foi esse. Foi isso mesmo. Isso mesmo, você parou nele. Eu corrigi ele e a gente terminou a aula. Tá, foi isso mesmo. Então, beleza. Então, a gente já tinha fechado até a aula passada 4.1. E aí, a gente tem a aula de hoje. Deixa eu só pegar no calendário aqui. A gente tem a aula de hoje e a aula da semana que vem, né? Que é a aula do dia 4, na verdade, ela não tem, que é a prova da interativa, né? Então, a ideia hoje seria terminar essa matéria e semana que vem a gente fazer uma revisão, tá? Mas a gente acho que tá tranquilo quanto ao tempo. No 4.1, a gente viu alguns meios de calcular a energia gasta, seja ela na deformação axial, deformação por flexão, enfim, qualquer tipo de qualquer meio que o material esteja sofrendo deformação, a gente consegue calcular quanto de energia que está sendo gasta ali, e através disso a gente consegue, por um dos métodos que a gente vai ver daqui a pouco, saber se o material vai se romper ou não. No estado plano de tensões, então, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar que a gente tem um cubo, então isso aqui é um pedacinho de qualquer matéria que a gente... Qualquer estrutura, pode ser um cano, uma tubulação, um eixo, uma viga, qualquer coisa, que esteja sofrendo uma carga, seja ela de tensão, seja ela de flexão, seja ela múltipla do que for. A gente conseguiria calcular ela
por essa fórmula da energia. Então, a energia ela estaria relacionada com as tensões em X, em Y, em Z, tensão de cisalhamento, em XY, YZ e ZX. Tá, e aqui. A ideia é entender como que ocorre a ruptura desses materiais dúcteis nesses elementos que a gente chama de estado plano de tensões. E nessa sessão, o que a gente vai ver são 3 teorias. A teoria da tensão normal máxima, a teoria da tensão cisalhante máxima e a teoria da máxima energia de distorção, que é essa última que eu estou falando aqui, que é a teoria de distorção, ela tem muito a ver com a unidade 4.1, onde a gente viu o módulo de se calcular a energia. E aí, a pessoa, né, que inventou esse método, o von Mises, ele tratou ela de uma maneira que a gente vai conseguir, com uma fórmula um pouco mais simples do que na 4.1, saber a máxima energia de distorção. Aqui a gente tem 3 coisas importantes nesse slide aqui, que é a nomenclatura. Então, quando a gente, daqui a pouco a gente vai ver as fórmulas que a gente vai utilizar, mas sempre que todo exercício que a gente der vai ter esse retângulozinho, que a gente chama de estado plano de tensões. Quando ele for tração, tração quer dizer que a setinha está saindo do cubo, é positivo. As tensões normais são positivas quando ele estiver saindo da face do plano. As tensões de cisalhamento serão positivas quando os componentes superior e do lado direito tiverem o sentido para a direita e para cima. Ou seja, quando a setinha estiver aqui, ó. Quando a setinha estiver aqui embaixo, eu vou fazer de azul, eu poderia fazer de qualquer cor, é negativo. Então, aqui a tensão é negativa, vou colocar de vermelho, e aqui a tensão é positiva, ok? E o ângulo, para a gente aqui, a gente não vai precisar, mas se a gente calculasse o ângulo de tensão aqui, que seria o ângulo de tensão principal, se ele desse o valor positivo, quer dizer que ele estaria girando no sentido anti-horário, ok? Então, tração positivo e cisalhamento na parte superior do cubo positivo. Compressão negativo, tensão de cisalhamento na parte inferior, também tensão de cisalhamento vai ser negativo. Então, se a gente pensar no primeiro momento, o plano de tensão, ele é como se a gente pensasse num cubo, o cubo tem 6 lados, mas a gente vai diminuir esse cubo para vamos pensar assim, numa consideração só 2D, como se fosse essa figura aqui, onde eu tenho tensão em X, então eu tenho tensão aqui ó, em X, tensão em Y, eu teria tensão nesse eixo Y aqui, e tensão de cisalhamento XY, ou seja, alguma coisa tentando cortar isso daqui, que seria essa força F3 ou força F6 aqui. E vamos falar que as outras tensões são nulas, são zero, tá? Então a gente pode pensar isso numa placa fina submetida a forças que atuam no plano médio da espessura da placa, e aí eu elimino os outros planos. Eu posso pensar isso num sistema de torção, que tá tendo torção aqui, e aí eu utilizo isso e esqueço, porque o eixo Z aqui, nesse momento de torção, ele não vai ter muita importância. Então, em alguns casos, a gente pode fazer essa simplificação. Depois, no estado plano de tensões, se a gente quisesse separar as fórmulas para achar uma fórmula geral, a gente ia fazer somatório das forças em X e em Y igual a zero, e a gente poderia calcular essas 3 forças. Tensão em X', tensão em Y', tensão de cisalhamento X', Y', ok? Bom, essa fórmula aqui indica o quê?
que para um determinado ângulo, ou seja, o meu ângulo está aqui, ó, meu ângulo é esse ângulo θ, para esse determinado ângulo, e para uma força em x e uma força em y, eu vou ter uma força, que é essa força aqui, x', uma tensão, cisalhamento x', y', e uma tensão y' que não está aqui nessa figura. Tensão y', ele ia estar passando aqui, opa, aqui assim, tá? Bom, e daí a gente chegaria no círculo de Mohr, ou seja, se eu entendesse para cada ângulo daquele ali que eu mostrei, que tem a tensão de x', tem a tensão de y', tem a tensão de x', y', para cada ângulo daquele eu vou ter um círculo de Mohr. O que é o círculo de Mohr? É tensão x', y', e cisalhamento em y, tensão x' em x, e eu vou pegando cada valor em cada ângulo, para cada ângulo, tá? Aqui eu vou ter a tensão mínima, aqui eu vou ter a tensão máxima. Se eu tenho a mínima e a máxima no meio, eu tiro a média, eu tenho a tensão média. Aqui em cima eu tenho a tensão de cisalhamento máxima, e aqui eu tenho R, que é o raio do círculo de Mohr. E esse aqui, esse ângulo aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, seria aquele ângulo que a gente estava falando no slide passado, ok? Então tá, eu quero calcular os valores do círculo de Mohr, eu quero calcular a tensão média. O que a gente vai querer aqui, ó, e eu vou pedir para vocês copiar essa fórmula aqui. Então eu quero a tensão média, que é a tensão de x mais tensão de y dividido por 2, mais ou menos o raio do círculo de Mohr, que é a tensão de x menos tensão de y sobre 2 ao quadrado, mais tensão cisalhamento ao quadrado. Olha só, como os dois estão ao quadrado, mesmo que aqui dentro dê negativo, negativo ao quadrado vai dar positivo, negativo ao quadrado vai dar positivo, então a gente nunca vai ter uma raiz imaginária, um resultado de uma raiz negativa. A gente sempre vai ter uma raiz positiva. Ok? Então, por favor, anotem essa fórmula aqui, tirem um print, tira foto, daqui a pouco a gente vai precisar dela, ou copia, né, se possível. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício com ela, beleza? Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Beleza, Grêmio. Copiou? Tá copiando? O print. Ah, beleza, tranquilo. Aqui é só para mostrar que a tensão de cisalhamento ela ocorre máxima quando eu tenho a tensão média. Então, se a gente vê aqui nesse gráfico, a minha tensão média é do ponto D ao E, e no meu ponto D, o que eu tenho? A tensão de cisalhamento máxima. Se eu quisesse calcular meu ângulo de tensão de cisalhamento, eu ia utilizar essa fórmula, não precisa, tá? Não é isso que eu estou querendo aqui. E aqui eu vou ter o ângulo de tensão principal, tensão de cisalhamento. Não precisam se preocupar. Ah, tá. Aqui está exercício 3, porque tem o exercício 1 e 2 da aula passada, que era do 4.1, né? Então, por favor, calculem aí para mim o que eu quero. Ó, já até deixei aqui, ó, até para facilitar. Ó. Eu quero a tensão média e eu quero o R. Depois, eu não deixei escrito aqui, eu quero a tensão máxima, que é a tensão 1, e a tensão mínima, que é a tensão 2, que seria a tensão média mais ou menos o raio, tá? Ou seja, vai ser o resultado desse mais o resultado desse, eu vou somar e vou ter a tensão máxima. O resultado desse menos o R, eu vou ter a tensão mínima, ok? Então, vamos lá.
Quanto que vale a tensão em X? Ela é 20 de compressão, então é menos 20 megapascal. A tensão em Y ela é tração, então é 90 megapascal. E a tensão de cisalhamento XY, ela é 60 megapascal. Ok, então vocês têm aí os 3 valores, por favor, realizem a conta. Bom, então, se a gente fizer a conta, a primeira ela é fácil, né? Porque ela não precisa de calculadora, né? Menos 20 mais 90 dividido por 2 dá mais 70. Menos 20 mais 90 mais 70 dividido por 2, 35. A tensão de cisalhamento, ela já vamos precisar aqui da calculadora, né? Aqui já tem uma subtração, então é menos 20 menos 90, menos 110 dividido por 2, menos 55 ao quadrado, mais 60 ao quadrado. Aí tem que usar a calculadora. Tensão de cisalhamento, 81,39 megapascal. Até aí, tranquilo? Sim. Duas fórmulas, só colocar os valores na fórmula e encontrar o resultado. Eu fiz aqui também o ângulo de tangente, o ângulo da seção de tensão de cisalhamento máxima. Não pedi vocês para fazerem. A fórmula está aqui, menos tensão de X menos tensão de Y dividido por 2 vezes a tensão de cisalhamento. Tomar o cuidado na hora de fazer a conta, menos 20 menos 90, dividido por 2 vezes 60. Eu achei um ângulo de 21,25. Então, quer dizer que eu tenho um ângulo aqui ó, de 21,25 de tensão de cisalhamento máximo. Então, quer dizer que nesse ângulo aqui, eu vou ter a maior tensão de cisalhamento, que a gente calculou aqui, que era 81,39, 81,4. Ok? Vou deixar o segundo aí para vocês fazerem. Vou dar um tempinho e vocês façam, por favor. Tensão em X é 6, positivo. Tensão em Y é 30, positivo.
E a tensão de cisalhamento é negativo menos 9 megapascal. Calcule a tensão máxima e a tensão mínima. Depois a gente vai precisar disso lá na frente. Bom, vamos lá. Então, tensão média vai ser tensão em X mais tensão em Y dividido por 2. 6 mais 30 dividido por 2, 36 dividido por 2, 18 megapascal. Tensão máxima de cisalhamento, aqui vai dar 6 menos 30 dividido por 2. 6 menos 30 é 24, dividido por 2 dá 12 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144, 9 ao quadrado dá 81, aqui dá 225, a raiz de 225 dá 15. Essa é uma das poucas que talvez daria para fazer sem calculadora. Então, quer dizer que a tensão máxima é 18 mais 15, 33 megapascal. E a tensão mínima é 18 menos 15, 3 megapascal, ok? Então, a máxima a gente soma os dois e a mínima a gente subtrai a média do cisalhamento máximo, beleza? Beleza. Calculei aqui também o ângulo, aí o ângulo aqui deu 26,56, eu só tenho que corrigir, que na verdade não é esse ângulo aqui, é o ângulo daqui. Esse ângulo daqui é 26,56, mas eu vou corrigir no material e posto uma outra vez lá no AVA. 15 é a tensão de cisalhamento média que a gente achou, e 18 é a tensão normal média. Tensão de cisalhamento máxima é 15 e tensão normal média é 18. Então, calculamos os 3 itens que a gente queria calcular. O ângulo até nem tinha sido pedido, né? Aqui é mais um
Vou dar aí 5 minutinhos, já fizemos 2, né? Então, tensão X, menos 80, tensão Y, 50, tensão de cisalhamento XY, menos 25. Tentem fazer aí, por favor, calcular tensão máxima, tensão mínima. Só aplicar as duas fórmulas e depois somar. Se for máxima, soma os dois. Se for mínima, subtrai. 5 minutos aí para vocês poderem fazer. Bom, para quem calculou aí, tensão em X, menos 80, tensão em Y, 50, tensão em XY, menos 25. Então, aqui está a fórmula da tensão, né? Então, é menos 80 mais 50 dividido por 2. Aqui dá menos 30 dividido por 2 dá menos 15. Fazendo essa raiz aqui, ó, menos 80 menos 50 dividido por 2 ao quadrado, mais menos 25 ao quadrado, vai dar mais ou menos 69,64.
Então, a tensão 1, que é a tensão máxima, 54,64, aqui tem um errinho, né? Tensão 2, tensão mínima, menos 84,64. Professor, só te interrompendo aqui rápido. Pode. No caso, tem tensão x menos tensão y dividido por 2 ao quadrado. Então, o que eu acharia, eu vou somar pela tensão de cisalhamento em xy? Você vai pegar esse menos esse, dividido por 2 e elevar ao quadrado. Esse resultado aqui, você vai somar com o quadrado da tensão de cisalhamento. Então, cuidado na hora de fazer essa conta, porque aqui tem um negativo. Então, se essa tensão y fosse, por exemplo, menos 50, aqui ia ser menos 80, menos 50. Então, isso ia ficar positivo, tá? Então, cuidado na hora de fazer essa conta. Mas é isso mesmo. Não, sim, é porque o meu não deu 69,64. O meu tá dando 90. 90? Tá, vamos lá. Faz passo a passo. Menos 80, menos 50. Ó, vou fazer aqui na calculadora. Menos 80, menos 50 dá menos 130. Dividido por 2, menos 65, beleza? Vou elevar menos 65 ao quadrado. Essa primeira parte aqui deu 4.225. Mais 25 ao quadrado dá 625. Então, 4.225 mais 625, isso aqui dá 4.850. Se eu tirar a raiz de 4.850, 69,64. Refaz aí. Deu certo? Não sei que deu, não sei o que eu fiz errado aqui, não, mas deu. Os valores foram os mesmos, mas na hora que eu tirei a raiz de 4.850, deu o valor de 69. Entendi. Tem que tomar muito cuidado, assim, fazer devagar, fazer com atenção, repete, né? Faz 2 vezes. Fiz 2 vezes, deu valor diferente, opa, tem alguma coisa errada. Mas o que eu prefiro sempre fazer, que nunca dá errado, é fazer essa parte da conta, pega o valor e anota ele. Faz essa parte da conta, pega o valor e anota ele. Depois soma os dois, anota o valor. Depois que você anotou o valor, tira a raiz. Se você colocar essa fórmula toda aqui na calculadora, é bem provável que você vai errar. É bem provável que, sem querer, você deixou um colchete para fora, enfim, deixou aqui, em vez de mais, deixou com menos aqui. E aí O que aconteceu comigo foi o que eu fiz. Eu coloquei raiz de 4.225 mais 625. Aí não deu o valor, não. Eu tinha que ter feito a soma primeiro para depois para a raiz, né? O 625 ficou fora da raiz. Não, ficou junto. Eu coloquei a raiz, raiz de 4.225 mais 625. Aí deu outro valor, não deu o valor Quanto de tinha encontrado? Tinha dado 90. 90. Raiz de 4.225. Não, daria 690. Ou só 90? Isso mesmo, 690. Então, mas é isso que eu estou te falando. 690. Então, mas é isso que eu estou te falando. Sabe o que você fez aí? Ó? Você fez isso aqui, ó, raiz de 4.225 mais 90, mais 625. É como se o seu 625 estivesse fora da raiz. Entendeu? Ah, entendi. Que a raiz de... Ó, a raiz de 4.225 dá 65, mais 625 dá 690. Quando você for fazer raiz na calculadora, põe parênteses. Aham. Entendeu? Por você não ter colocado parênteses, o que a calculadora fez foi
Ele fez a raiz. Desconsiderou, né? Somou Essa 620. parte, e fez a raiz dessa parte e deixou essa parte aqui fora da raiz. Beleza? Entendi. Mas olha só, um valor deu 15, o outro valor deu 690. Opa, tem alguma coisa errada, tá? Então, assim, você consegue enxergar que se esses dois valores forem tão diferentes, um dá 15 e um dá 690, provavelmente um deles está errado. Beleza? Beleza. Só um minuto. O Alexandre está pedindo o link da aula. Deixa eu mandar para ele, que eu acho que ele vai entrar. Deixa eu pegar aqui. Rapidinho. Como é que eu faço para pegar o link da aula? Tem como pegar ele aqui. Sem sair. Saindo, eu sei. Espera aí. Acho que eu vou conseguir por aqui. Peraí. Ah, mandei. Consegui. Não vai precisar. Só um minutinho. Tá. Bom, vamos lá. Na hora que ele entrar, é isso aí. Mas já mandei para ele o link. Pô, então para que a gente viu isso? Se a gente pensar, a gente tem que determinar a tensão de ruptura ou de escoamento de um material. E para fazer isso, pensando que esse material ele pode estar submetido ao estado uniaxial de tensões, como um ensaio de tração, então eu tenho tração em um sentido só, porém, na prática, os elementos estruturais tem um estado multiaxial de tensões, ou seja, ele não tem só a tensão de tração ou de compressão, ele pode ter tensão de tração junto com tensão de flexão. Então, o que acontece eu tenho tração, compressão e cisalhamento. Eu posso ter esses elementos juntos, tensão em X, tração em Y e cisalhamento em XY. Tá. E isso pode levar o material a ter uma falha e esse material chegar à ruptura. E para isso foram descritos 3 métodos de falhas que foram estudados há quase 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás. Tensão normal máxima atingida, a tensão cisalhante máxima e a energia de deformação máxima. Então, são 3 teoremas, né? Cada um dizendo uma coisa, e depois a gente pode comparar. E para que a gente fez essas contas de tensão máxima e tensão mínima? Porque a gente vai precisar aplicar esses 3 resultados de tensão máxima e tensão mínima dentro dessas teorias. Tá? Então, dentro de cada teoria, a gente vai aplicar dentro de cada plano de tensões, a gente pode aplicar os 3 teoremas e comparar os 3, ok? Então, no primeiro, teoria da tensão normal máxima, teoria de Rankine, também conhecida como teoria de Rankine. Diz que um elemento estrutural sujeito a uma combinação de cargas ocorre quando a tensão normal máxima alcança a tensão de escoamento. Ou seja, o meu material ele falha quando
uma das tensões máximas alcança a tensão de escoamento. Só um minuto. Só para ver se o Alexandre vai entrar. Bom, vamos continuar. Então, quer dizer que eu calculei lá a minha tensão, vamos imaginar lá que minha tensão máxima deu 180 e a minha tensão 2, que era mínima, deu, não sei, menos 200, menos 100. E a minha tensão de escoamento, ou seja, o meu material escoa quando chega a 250 megapascal. Bom, aqui só chegou a 180 de tração, né? Se aqui é menos 100, é menos 100 de compressão. Então, quer dizer que ele não vai falhar, tá bom? Se chegasse um dos dois passar do máximo, passar do escoamento, ele rompe. Se não passar, ele não rompe. Então, para mim, é a teoria mais simples. Eu olho o máximo e o mínimo e vejo se um dos dois chegou no máximo. Tem alguém chegando, deve ser o Alexandre. Ok, conseguiu entrar, né, Alexandre? Beleza? Não, Boa beleza, noite. consegui. Eu não achei, boa noite. Eu não achei sobre esse link aqui no AVA, não. Ué. Tá na primeira pré-aula da unidade 1. Mas depois eu até posso conferir lá, porque eu coloquei ele já há mais tempo, né? Você fala Mas na tá sessão lá. 4? Na unidade 4? Não, unidade 1, sessão 1. A primeira aula do semestre. Foi pedido pela Carla que todos os professores deixassem o link da aula na primeira aula do semestre, entendeu? Mas beleza, você conseguiu entrar, tá ótimo. A gente corrigiu a parcial que vocês me entregaram, 4, e estamos dando continuidade na matéria aqui, beleza? Então, Alexandre, a gente fez alguns exercícios aí de tensão de cisalhamento mínima e máxima do círculo de Mohr, para agora a gente poder aplicar os 3 teoremas. O Alisson falou que a voz fica falhando. Ok, beleza, Alisson. No primeiro teorema, então, antes de você entrar, Alexandre, a gente descobriu como calcular o sigma 1, o tensão normal 1, que é a tensão máxima, e a tensão normal 2, que é a tensão mínima. E nós vamos comparar a tensão normal máxima e tensão normal mínima com a tensão Y, que é a tensão Y é a tensão de escoamento. Esse programinha que eu uso aqui para escrever, ele não aceita a circunferência, os acentos, enfim. Tensão de escoamento. Então, vamos lá, de novo. Temos que calcular a tensão máxima e mínima. E aqui, pelo meta-teoria da tensão normal máxima, o material falha ou não? Considere que a tensão de escoamento do aço, 250 megapascal. Então, quer dizer que a tensão de Y, que é a tensão de escoamento, é 250 megapascal. Quanto que vale a tensão de X? Menos 20, quando for compressão é negativo. Tensão de Y é 90, quando for tração é positivo. Tensão de XY, de cisalhamento, vale 60 megapascal. Então, que eu já falei um pouco antes, mas o Alexandre não estava.
Tração, positivo. Compressão, negativo. Então, isso é uma norma, né? A gente segue essa norma. Está aqui em cima o 60, está na parte superior, é positivo. Está na parte inferior, é negativo. Então, calculei para mim a tensão média, vale tensão de X mais tensão de Y dividido por 2. E a tensão de cisalhamento máximo vale a raiz tensão de X menos tensão de Y dividido por 2, isso tudo ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento XY. Tensão de cisalhamento XY, vou atender quem está chegando, ao quadrado. Então, por favor, façam essa continha aí e me fale quanto que deu. Vamos dar aí uns 5 minutinhos para todo mundo calcular. Alguém chamou? Eu achei que alguém tinha chamado. Beleza, então calculei para mim. Vou deixar... Opa. Volta. Tensão em X é menos 20. Tensão em Y é mais 90. E a tensão de cisalhamento XY é 60, os três valores em megapascal. A gente tinha calculado esses... Ah, tá. A gente tinha calculado ele aqui, ó, por isso que ele não está lá. Então, se a gente voltasse aqui só para pegar o resultado, que já está feito, né? É esse daqui. Então, a tensão média deu 35, a tensão de cisalhamento máximo deu 81,39. 35 é maior... Desculpa. Então, tensão máxima é 35 mais 81,39. 116,39. Tensão 2, que é a tensão mínima, é 35 menos 81,39. Menos 46,39 megapascal. Então, a pergunta aqui é o seguinte: 116 é maior do que 250? Não. Menos 46 é maior do que 250? Não. Então, quer dizer que ele não falha. Simples assim. É só recalcular ele novamente e saber se falha ou se não falha. O valor foi menor do que o de escoamento, então quer dizer que ele não falha com aquele carregamento. Ok? Bom, na segunda teoria, que é a teoria da tensão cisalhante máxima, ou a teoria de Tresca,
Então, a forma mais comum de um escoamento de um material dúctil é pelo deslizamento entre camadas entre materiais. Então, é como se nessa imagem aqui, ó, à medida que você vai fazendo o ensaio de tração, ele vai gerando as camadas que são chamadas de linhas de Ludor e que indicam que essas linhas de deslizamento do material, elas ocorrem numa angulação próxima de 45 graus. O que nos leva a dizer que a nossa tensão de cisalhamento, a nossa tensão de cisalhamento máxima, tem que ser maior do que a metade da tensão de escoamento, porque o seno de 45 ou o cosseno de 45 vai dar meio, né, na hora que a gente fazer a conta. E aí eu vou ter o máximo cisalhamento. Então, seguindo o princípio de tensão cisalhante máxima, podendo prever que a falha de materiais dúcteis sobre qualquer tipo de carregamento. Então, quando eu estou pensando no teorema de Tresca, eu estou pensando numa maneira de calcular a maior tensão de cisalhamento. Estou preocupado mais com o cisalhamento do que com a tensão normal. A falha ocorrerá quando a tensão cisalhante máxima é alcançada em qualquer ponto do material. Ou seja, cheguei no valor máximo que o material consegue ter tensão cisalhante, ele rompe. Então, se ele suporta, não sei, 200 megapascal de tensão cisalhante e eu apliquei 210, ele vai falhar. Portanto, para evitar a falha, é necessário que a tensão de cisalhamento do material seja menor do que a tensão de escoamento do material, determinada por um simples ensaio de tração. Bom, aqui essa figura ela representa um meio. Primeiro, né? Nessa primeira figura, a gente só tem tração, não é isso? Então, a gente só tem tração e a gente tem uma figurinha do círculo de Mohr passando aqui na base do eixo Y, significando que a gente vai ter tensão de cisalhamento só com a tensão normal positiva. Aqui eu tenho tração e cisalhamento. Então, aqui eu tenho os dois, no máximo, né, no seu ponto máximo. Ou seja, quando a tensão de cisalhamento for metade da tensão de escoamento, quando a tensão média for metade da tensão de escoamento. Então, se eu fosse fazer um círculo de Mohr, não daria muito certo. Então, acaba que a nossa figura vira essa daqui. O que é essa figura D que está aqui nesse... que eu deixei aqui dentro desse quadrado vermelho? O que ela quer dizer? Deixa eu só inserir. Quem está voltando? Micael está chegando. Boa noite, Micael. Consegue me escutar bem? Sim, Thiago. Tranquilo. Beleza. Qualquer dúvida você vai perguntando, Micael. Então, se eu fui lá e calculei a tensão pelo método de Tresca, sempre que a minha tensão, o valor que eu calcular, der dentro desse gráfico, dentro do gráfico quer dizer que não falha. Toda e qualquer tensão que esteja fora do gráfico quer dizer que ela falha, tá? No MD Solids, que é um programa a gente até utilizou para falar da flambagem, ele tem um módulo de círculo de Mohr que fala desses três critérios de falha. Já falamos de um, que é a teoria da tensão normal, agora também Tresca que ainda tem o von Mises. E ele tem essa figurinha e ele mostra... Ou seja, por quê? Através da figura é mais fácil. Se você... Vamos imaginar que você chegou lá no programa, digitou os dados e você viu que tem um ponto aqui. Aí você fala, opa, não falha. Aí você viu que tem um ponto aqui, aí você falou, opa, falha. Mas se você só tiver um número, você falar assim, não sei,
Meu número deu 125. Falha ou não falha? Então, o método gráfico, às vezes, ele é melhor para identificar algumas coisas do que um método numérico, tá? O que a tensão de Tresca nos diz? Ele nos diz que quando as tensões principais são de sinais opostos, a tensão cisalhante máxima é a metade da soma das tensões principais. Então, quando eu calculei lá, achei minha tensão máxima mais 150 e a minha tensão mínima menos 100, a minha tensão de cisalhamento máxima vai ser a metade, porque uma está de um lado e a outra está do outro. E aí, dessa forma, a teoria da tensão cisalhante máxima de um estado de planos pode ser expressada em função desses dois valores, mas com uma seguinte condição. Se os dois forem positivos, ou seja, ou os dois positivos ou os dois negativos, se os dois tiverem o mesmo sinal, então vamos imaginar aqui que os dois deram, o positivo deu menos 150, o máximo deu menos 150 e o mínimo deu menos 180, tá? Então eu vou lá, o módulo do máximo é maior do que o escoamento, e vamos pensar aqui que o escoamento é 170. Bom, o módulo de menos 150 é 150, 150 não é maior do que 170, então não falha. No segundo, menos 180. O módulo de menos 180 é 180, 180 é maior do que 170, então nesse daqui ia ocorrer uma falha. Então o que eu tenho que verificar é o módulo da tensão 1 e o módulo da tensão 2 são maiores do que a minha tensão de escoamento? Se sim, vai falhar. Se não, se um dos dois, e precisa que somente um dos dois, né? Se um dos dois for, falha, se não, não falha. Agora, naquele primeiro caso que eu tinha hipotético, eu tinha falado que um deu menos, o máximo deu 150 e o mínimo deu menos 180. Tem sinal oposto, não tem? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Vamos continuar pensando no que o nosso escoamento era 170. Então, se eu fizer aqui o módulo de 150 menos 180, vai dar o quê? Vai dar 330, não é isso? 330 é maior do que 170. Então, teria falha. Ou seja, o meu material ia falhar nessa condição que a gente colocou aqui arbitrária, tanto se eu tivesse o mesmo sinal, quanto se eu tivesse sinais opostos. Lógico que todo exercício, quando eu pedir o teorema de Tresca, eu vou ter que vir aqui e olhar. Os dois têm mesmo sentido? Sim, vou por essa condição. Os dois têm mesmo sentido? Não, vou por essa condição. Ok? Conseguiram entender? Sim. Bom, já que vocês entenderam, façam esse exercício aí para gente. Tensão em X. Compressão, menos 80 megapascal. Tensão Y. Tração, mais 50 megapascal. Tensão XY, menos 25 megapascal. Tensão média é tensão X mais tensão Y dividido por 2. Calculem ela. E a tensão de cisalhamento máxima é a raiz tensão X menos tensão Y dividido por 2. Opa! Apertei alguma coisa aqui. Vamos lá de novo. Problema não. Tensão X é menos 80, tensão Y é 50, tensão em XY, que é de cisalhamento, menos 25. Tensão média, tensão de X mais tensão de Y dividido por 2. A tensão de cisalhamento máxima
é a raiz tensão x menos tensão y dividido por 2 elevado ao quadrado mais tensão xy elevado ao quadrado, tirar a raiz disso tudo. Faça essa continha aí para mim. A de cima é fácil, dá menos 15. Menos 80 mais 50 é menos 30. E a de baixo era aquele exercício que tinha dado 69, quem está desde o início da aula aí, 69, 64 megapascal, e aqui em cima, 15 megapascal. Me respondam aí. Então tá, vamos achar primeiro, antes de me responder. A tensão máxima é quando eu somo as duas. Então é menos 15 mais 69, 64. Dá 54, 64. Tensão mínima, menos 15 menos 69, 64. Menos 84, 64. Pergunta: tensão mínima e tensão máxima por tresca para o cálculo por tresca tem sentidos iguais ou diferentes? Acho que diferentes, não? Diferentes. Acha não, né, pô? Acha. Acha parece um chute. Não, mas é 54 é diferente. positivo. 54 é positivo e menos 84 é negativo. Um é positivo, um é negativo, dois sentidos diferentes. E aí o que o Tresca fala? Ele fala que quando é sentidos diferentes, eu tenho que fazer o módulo da tensão máxima menos o módulo da tensão mínima, ou tensão 1 menos tensão 2. E se esse módulo for maior que a tensão de escoamento, que nesse caso é 250, ele falha. Então, se esse resultado do módulo der maior do que 250, ele falha. Então, é 54 e 64 menos 84, 64. 54,64 menos com menos vai dar mais 84,64 deu 139,28. 139,28 é maior do que 250? Não. Então, como 139,28 é menor do que 250, o material não falha. Ok? Se fosse sinais iguais, vamos imaginar aqui que fosse eventualmente, vou colocar aqui em cima, fosse 54,64 e 14,64, tá? Aí eu ia ter que pegar cada valor desse e ver, esse é maior do que 250? Não. Esse é maior que 250? Não. Então, não falharia, tá? É só para aplicar o método da maneira correta. Até aí, beleza? Beleza. Então, vamos seguindo. Ô, Thiago, só vai usar isso aí quando der sinais iguais, né? Não, olha só, tá aqui, Alexandre. Quando os sinais forem distintos, o módulo, subtrair o máximo com o mínimo com o módulo, sinais distintos. Quando for o mesmo sinal, aí eu vou comparar o módulo do 1 com 250, com o escoamento, e o módulo do 2 com o escoamento, tá? Ah, não, beleza, beleza. Tem que seguir essa regrinha aqui, beleza? Uma para o mesmo sinal e uma para sinal distinto.
Então, vamos para o último método, que é a teoria de von Mises. A teoria de von Mises, que foi trabalhada lá nos idos de 1913, né? O Huber em 1904, o von Mises, que foi o que ganhou a maior fama, em 1913, e o Henck em 1925, e ficou conhecido como teoria de von Mises. Essa teoria ela é baseada na determinação da energia de distorção. Então, é como se a gente estivesse calculando quanto de energia que o nosso material está distorcendo. Então, se eu estou aplicando uma carga, ele tem uma energia de tração. Se eu estou aplicando uma flexão, ele tem uma energia de distorção. E aí eu calculo quanto vale essa energia. Essa energia ela é associada às mudanças de forma no material, seja ela tensão, tração, compressão. A teoria com componente estrutural é considerado seguro, desde que a máxima energia de distorção por unidade de volume de material. Então, estou pensando sempre, vamos dizer assim, por metro cúbico, né? Na unidade anterior, na 4.1, a gente viu que a densidade da energia de deformação de um material sob tensão uniaxial é dada por esse valor. Então, se eu quisesse achar quanto de energia um material tem, eu ia fazer por tensão uniaxial, né? Eu estou pensando só em um eixo. Estou fazendo ensaio de tração e a minha energia gasta nessa deformação é metade da tensão normal vezes a deformação específica, que seria a área da curva do gráfico. Só que o material ele pode estar sujeito a 3 tensões triaxiais. Então, cada eixo tem um grau de tensão. E aí eu faria essa fórmula, eu somaria as 3 tensões. E eu chegaria numa tensão média aritmética, né? Então, eu estou somando tensão 1 mais tensão 2 mais tensão 3 e dividindo por 3. O restante da energia de deformação está associado à variação de forma, ou seja, à distorção pelas seguintes relações exibidas na figura. Então, esse eixo aqui seria a tensão 1 menos a tensão média, seria a tensão 1 menos a tensão média, seria a tensão 2 menos a tensão média, mais a tensão 3 menos a tensão média. Então, deixei tudo em função da tensão média, e aí a gente consegue chegar a uma fórmula. Ou seja, vocês estão notando que a gente vai saindo de energia e vai voltando para a tensão. Para que isso? Para poder chegar a uma fórmula que eu não precise calcular energia, e apenas com a tensão eu consigo. Aí, se eu calculasse a energia de distorção, ela seria essa fórmula aqui. Olha que fórmula grande. 1 mais o coeficiente de Poisson, dividido por 6 vezes o modo de elasticidade, vezes tensão 1 menos tensão 2, tensão 2 menos tensão 3, tensão 3 menos tensão 1. Se a gente pensar que o terceiro plano, ou o plano Z, vamos imaginar que o terceiro plano, o primeiro seria x, o segundo y, o terceiro z, seria 0, então eu estou falando que ele é 0, aí o que acontece? Eu diminuo isso daqui, né? Porque esse valor sai e esse valor sai. Então, olha só, sigma 1 ao quadrado, como é menos sigma 1 ao quadrado, menos vai dar mais, né? Ao quadrado vai ficar positivo. Sigma 2 ao quadrado vai sobrar, e vai sobrar esse daqui, sigma 1 vezes sigma 2. Se a gente reorganizasse tudo, fazendo toda a continha certa, ia dar sigma 1 ao quadrado menos sigma 1 vezes sigma 2, mais sigma 2 ao quadrado, tá? Porque aqui daria sigma 1 ao quadrado menos 2 sigma 1 ao quadrado, só que já tem mais sigma 1 ao quadrado aqui, tá? Então, essa continha aqui está certinha se a gente pegasse essa conta e tirasse o sigma 3. E para o caso de um estado uniaxial, ou seja, se eu tivesse só um eixo, vamos imaginar que o 2 seria 0. Aqui seria 0, aqui seria 0,
ficaria só sigma1 ao quadrado, ok? Fui simplificando a fórmula, mas de maneira que a gente vai deixar uma fórmula em x e y, tá? E aí, na teoria de von Mises, o que se nota de diferente aqui? Nota que aqui não tem tensão de cisalhamento, só tem tensão normal. Porque nós estamos pensando em tensão de distorção e nós estamos pensando em tensão à medida que eu vou tracionando a minha estrutura. Então, na teoria de distorção máxima, é necessário que a máxima energia de distorção por unidade de volume do material seja igual à energia de distorção por unidade de volume necessária para escoar o material de tração. Então, eu posso pegar a energia máxima de escoamento, que é a tensão de escoamento máxima, que é... Só vou voltar aqui nesse slide. Se eu pensar nesse aqui, ó, esse cara que está aqui dentro é igual esse cara que está aqui dentro. Se eu igualar os dois, eu consigo, porque olha só, do lado de fora é igual, né? 1 mais Poisson dividido por 3 vezes o modo de elasticidade, 1 mais Poisson dividido por 3 vezes o modo de elasticidade. Então, esse corta com esse, ok? E aí eu tenho essa fórmula daqui. Se eu tirar a raiz, se eu pegar esse daqui e fizer isso daqui, e aí eu vou lá e faço a conta. Então, vamos imaginar que a nossa tensão de escoamento seja 180 megapascal. Fui lá e fiz a conta. Tudo aqui dentro da raiz deu 190 megapascal. Então, meu material suportava 180, eu fui lá e apliquei 190. O que vai acontecer? Vai romper. Não tem outra coisa para acontecer aí, tá? Se eu fiz o cálculo e agora em vez de 190 deu 170. Opa, já não é mais, já é menor do que 180, então não vai romper. Então quer dizer que se o valor da tensão de escoamento for maior do que o valor desse cálculo, ele rompe. Se for menor, ele não rompe. E aí vocês veem o seguinte, nos 3 métodos, a gente sempre está comparando tensão máxima que o material suporta com um determinado cálculo. Se a tensão máxima que eu calculei for maior que a tensão que o material resiste, ele vai romper. Se não, ele não rompe. E o que a gente quer saber aqui é se rompe ou não rompe. Simplesmente isso, beleza? Na teoria de von Mises, vocês viram aqui ó, que tem o elevado ao quadrado. Então, isso acaba que, na hora de fazer a fórmula, isso gera uma elipse. Então, imagina aqui que, se eu pegar um gráfico desse, for lá e calcular, ó, aqui no eixo X é a tensão 1 e aqui em Y é a tensão 2. E aí eu fui lá e meu valor deu aqui dentro. Deu aqui dentro, aqui e aqui. Quer dizer que o meu material não falha. Mas se estiver fora dessa área, quer dizer que o material falha. Tá? E se estiver aqui no limiar? Se estiver aqui nessa linha, falha ou não falha? Tá, ele vai estar quase falhando, ele vai estar quase rompendo. Aí você, como um projetista, você vai parar e pensar, bom, eu vou deixar ele chegar nessa situação, ou eu vou mudar o material, ou eu vou mudar a geometria dele, para que ele saia dessa linha limiar e venha para cá. A não ser que você queira que o material quebre, né? Se for a intenção. Então, esse tipo de gráfico, ele é bom porque a gente tem uma noção se o material está próximo ou está longe de falhar. Beleza? Semana que vem a gente vai fazer... Vou ver se eu proponho alguns exercícios para a gente fazer no MD Solids. E aí a gente pode comparar as três teorias, né? Teoria de von Mises, teoria de Tresca e teoria de Rankine. Gente, por favor, mais um exercício aí. Eu acho que é esse, mais um. Só vou passar aqui, eu vou voltar, tá?
Olha só, são mais 3 exercícios para a gente poder fechar a aula, tá? Então, dentro do horário, estamos tranquilos. Mas esse eu vou pedir para vocês que façam. Só que olha só que interessante. Antes de calcular, fazer a conta aqui, que tá aqui, eu preciso? Eu preciso calcular o 1 e o 2. O 1 e o 2 é x e y? Não. O 1 e o 2 é a tensão de cisalhamento máxima e mínima. A tensão em x vale menos 80 megapascal. A tensão em y vale menos 60 megapascal. E a tensão XY vale menos 100 megapascal. Então, olha só, os três estão negativos. Calculem e calculem pelo método de von Mises para saber se falha ou se não falha. Então, vamos lá. Tensão média. Vou colocar aqui tensão média, tensão X mais tensão Y dividido por 2. É fácil, né? Menos 80, menos 60, menos 140, dividido por 2, menos 70 megapascal. A tensão máxima de cisalhamento, tensão de cisalhamento máxima, é aquela raiz, né? Eu só vou deixar aqui a raiz, eu não vou colocar, mas é a média, né? Então, é menos 80, menos, menos 80, menos 60, vai dar menos 20, dividido por 2 dá menos 10, ao quadrado dá 100, mais 100 ao quadrado dá 10.100, a raiz de 10.100, 100,49. 100,49, vou colocar 100,5 megapascal. Então, a tensão máxima é menos 70 mais 100,5. Dá 30,5 MPa. A tensão mínima é menos 70 menos 100,5. Menos 170,5 MPa. Agora que vocês têm o T máximo é o T1, o T2 é o T mínimo, é só calcular. Então, só jogar aqui na fórmula. Você vem para cá, você vem para cá e tira a raiz disso aqui, né? E aí vocês vão saber quanto que deu o resultado. Faça a conta aí para mim, por favor. Então, aqui vai ser raiz de tudo isso aqui, né? De cor. Ok? Então, a tensão em Y é a raiz de todos esses valores que estão aqui dentro. Tensão 1 vale 30,5, tensão 2 vale menos 170.
Cuidado com o valor negativo. Então, a resposta disso deu 187,62 megapascal. Eu tinha dito que a minha tensão de escoamento é 250 megapascal. Olha só, então 187 é menor do que 250. Então, isso quer dizer que não falha. Conseguiram entender? Tranquilo? Sim, sim. Beleza. Aqui é uma comparação entre os três critérios. E aí a gente vê, ó, que a gente tem algumas condições diferentes, né? Então, a primeira teoria, que é essa aqui de verde, que é a teoria da tensão normal máxima, tudo que tiver dentro dessa área do gráfico não falha. A segunda, que é essa meio roxa, meio rosa, meio rosada, é essa daqui. Tudo que tiver dentro dela não falha. E a terceira é azul, esse azul mais claro, que forma uma elipse, que é o von Mises. Então, a maior discrepância das três teorias ocorre quando o elemento está sob cisalhamento puro. Então, quando ele estiver sob cisalhamento puro, provavelmente as tensões vão dar aqui. E essas discrepâncias vão falar o quê? Vão falar que, pela teoria da tensão normal máxima, ele não rompe, porque ele está dentro da regra da teoria da tensão normal máxima, mas ele romperia tanto por von Mises, que é distorção, quanto por tresca, que seria cisalhamento. E aqui a gente tem alguns pontos, ou seja, nesse ponto que eu vou pôr aqui de azul agora, ele falharia por tresca, falharia por tensão normal máxima, mas não falharia pelo método von Mises, pelo método da distorção. Então, assim, é importante entender qual é o método mais importante para o seu projeto, ou seja, o mais importante é a energia de distorção, o mais importante é a minha normal máxima, o mais importante é o meu cisalhamento máximo. E aí vai depender de cada projeto, de cada trabalho que você estiver fazendo, tá? Mas aqui é só para ter uma ideia que os três se conversam, digamos assim, a gente pode comparar os três e saber que tem uma proximidade, mas tem alguns pontos que estão fora. Mas muitos pontos que eu poderia fazer aqui e não falharia por nenhum dos três critérios, beleza? Aqui foi tirei essa foto aqui, essa figura, né, esse gráfico, de um artigo. Então, no artigo lá, eles pegaram materiais de alumínio, materiais de aço, foram submetendo esses materiais de alumínio e aço a diferentes condições de tensão normal e foram vendo os resultados. Ou seja, se a gente pensar nessa gama de resultados aqui, ó, do aço, ele suporta por von Mises, por energia de distorção, mas ele se romperia pela energia de tensão normal máxima e romperia por tresca. Então, assim, o que eu preciso saber? Eu preciso pegar um material, fazer um monte de experimentos e saber para aquele material que eu estou estudando se ele rompe na condição que eu estou querendo ou não. E aqui ele, por algumas condições, ele rompe por von Mises, ele quase rompe aqui, né? Está no limiar, mas ele rompe por tensão normal e ele rompe por tresca. Só para saber, para mostrar para vocês que tem como fazer isso utilizando uma ferramenta de experimento. Gente, mais 2 exercíciozinhos só para a gente fechar a aula. Então, por favor, calculem aí para mim.
Olha só, esse aqui eu estou pedindo pela teoria da tensão normal máxima. E vão pedir também por tresca e tresca. Vamos fazer pelos dois, tá? Vamos voltar para o nosso vermelho. Tensão em X é menos 90, tensão em Y é menos 80 e a tensão XY é 125. Calculem para mim quanto que é o T mínimo e quanto que é o T máximo. Só inverter a ordem, máximo e mínimo. Ok? Esse eu vou deixar para vocês fazerem aí, ó. Cinco minutos para vocês poderem pensar e fazer. São os dois métodos, para mim, entendo que são os dois métodos até mais simples. Aqui é menos, né? Menos 125. Calcular aí a tensão máxima e mínima? T1 e T2? Espera aí só um pouquinho. Beleza. Professor, um deu 40,1 MPa e o outro deu 200, menos 210,10? É 40,01, né? 40,01 e o outro deu menos 210,01. Só em vez de ser 40,10 é 40,01. Tá. A tensão média deu menos 85 e a tensão de cisalhamento máxima deu 125,01. Então, menos 85 mais 125 dá o 40, menos 85 menos 125 dá menos
210. Beleza. Pela normal máxima, A1 ou A2 é maior do que 250? Não, né? Não é maior do que 250. 40 não é maior do que 250 e menos 210 não é maior do que 250. Então, pela teoria da tensão normal máxima, não falha. E por Tresca? Falha ou não falha? Deixo para vocês aí. E aí? 50% de chance de acertar. Falha ou não falha? Ah, professor, acho que. Acho, né? Foda, né? Mas falha. Falha por quê? Ixi, agora deixa eu ver como é que. Ai, eu esqueci como é que a parte que você explicou, mas Olha eu só. acho que ele vai estar para fora, né? Vamos aqui, é o módulo, sentidos opostos, não é isso? Sentidos Isso. opostos. Então, o módulo de T1 menos T2 o módulo T1 menos T2, se ele for maior do que 250, falha. E agora, falha ou não falha? Vai ficar um pouquinho coisa acima, né? Porque se for, vai dar 250,02. 0,2, isso. É isso que eu queria chegar. 250,02. Aí, se é o projetista da peça, você está lá trabalhando com ela, você vai falar, e aí, eu aprovo ou eu não aprovo? Está no limiar. Ou seja, se eu fosse ter que aprovar uma peça dessa, eu não ia aprovar. Eu ia falar, opa, vamos tentar diminuir essa tensão aí, porque está muito perto. Um pouquinho, cabelinho a mais de força que fizer aqui, ela quebra. Para isso que existe fator de segurança, né? O fator de segurança, eu vou pegar o valor máximo, que é o de escoamento, e vou dividir pelo valor que eu encontrei, que aqui foi 250,02. Aqui vai estar praticamente 1, vai dar 0,99. Então, o que se faz quando se faz em termos de projeto? Você projeta para que isso aqui tenha um determinado fator. O seu fator de segurança seja 1,5, seja 2, seja 2,5. Então, opa, cheguei no fator de segurança de 1, de 0,99. Para mim, falha. Então, falha é uma coisa que eu não quero. Eu vou ter que dar um jeito de reduzir essas tensões ou reduzir a... Porque tensão nada mais é do que força sobre a área. Ou eu reduzo essas tensões, ou eu modifico a área, ou o momento de inércia, ou a parte geométrica da estrutura que eu estou pensando. Pode ser um avião, pode ser um trem, pode ser um carro, pode ser uma viga, pode ser uma estrutura de um edifício, para que ela suporte a esse carregamento aqui de 250 megapascal. Alguém chegando. Rodrigo voltou. Ok? Só mais uma aí para a gente fechar. Nessa agora eu quero que vocês façam utilizando os três métodos. Três teorias. Teoria de Rankine, que é a teoria de tensão normal, Tresca, que é cisalhamento, e von Mises, que é energia de deformação. Tensão em X é mais 100, tensão em Y é mais 75, tensão em XY é menos 50. Os três em megapascal. Então, calculem para mim T máximo e T1 e T2, T máximo e T mínimo.
Ah, tá. E outra coisa é que eu estou pedindo o fator de segurança para cada uma das 3 falhas. Então, você vai dividir 250 pelo valor máximo que você encontrou em cada uma das 3 teorias, ok? Só essa e a gente fecha a aula. Então, gente, terminando esse, quando vocês vão fazendo aí, nós estamos terminando o 4.2. Semana que vem a gente vai fazer uma revisão da matéria. Semana que vem, pegar o calendário aqui enquanto vocês vão fazer. Dia 28, vamos fazer uma revisão. No dia 4, é prova interativa e blended. No dia 11 é feriado Corpus Christi, então não tem aula. E depois, no dia 18, já é oficial 2. Então tá próximo aí, né? Tá chegando aí. Tiago, Pode falar. então você vai ter só a próxima aula, as outras duas já vão ter tanto o feriado quanto Então, a prova de final, semana... e já vai ter a segunda prova já? Isso. Se você olhar no calendário, semana que vem é 28, é aula. Dia 4 são aquelas provas das matérias interativas e blended, começa no dia 4, né? Dia 11 é feriado, então não tem aula, e aí dia 18 é a oficial 2. Aí semana que vem nós vamos fazer um apanhado geral da matéria. Vocês têm que me entregar a última parcial, né? Vou utilizar ela para resolver alguns exercícios e vou fazer uma revisão aí da matéria toda, né? Das partes, vamos dizer assim, que a gente mais viu, que foram as partes mais importantes da matéria. Lógico que tudo é importante, Ok. mas tem alguns pontos que são mais relevantes que outros. E aí Até depois, então, uma semana... Sim. até então vai ser no mesmo formato que foi a outra. Você fala prova? É o jeito vai ser daquela forma mesmo, vai aplicar Então, 24 horas, aquilo mesmo? imagino que o formato seja o mesmo, de ter as 24 horas para resolver, só que eu devo, em vez de colocar aquele formulário igual ficou, eu devo fazer em Word, fazer no Word com questão aberta e fechada. Vocês pegam esse Word lá no AVA, vocês vão pegar o arquivo no AVA, vão responder e vão me devolver no AVA, tá? Entendi. Eu vou No ar mudar só o mesmo? meu método, mas no resto, eu imagino, a faculdade não falou, mas eu imagino que seja da mesma forma que foi a oficial 1, Não, tá ok. beleza? Gente, alguém Perfeito aí. chegou no resultado aí? Então vamos lá. A minha tensão média que eu calculei aqui deu 87,5. Aqui deu mais ou menos 51 e 53. Então, se eu somar os dois, 87,5 com 51 e 53, eu tenho 139,03. Se eu subtrair 87,5 menos 51,53, 35,97. Então, está aqui a tensão máxima e a tensão mínima.
Primeiro, pelo método Rankine, pelo método da tensão normal máxima, esse daqui é maior do que 250? Não. Esse daqui é maior do que 250? Não. Então, não falha. Segundo, quanto que é o fator de segurança? O fator de segurança vai ser 250 dividido pelo maior valor que eu tenho, 139,03 dá 1,79. 139,03, 1,798, quase 1,8, tá? 1,79. O método da normal máxima. Pelo método da cisalhante máxima, ou pelo método de Tresca, os dois têm o mesmo sentido. Então, seria, o módulo de 139 é maior do que 250? Não, não falha. O módulo de 35,97 é maior do que 250? Não, não falha. Como a maior tensão continua sendo 139, o meu fator de segurança para Tresca também é 1,79, é o mesmo para Rankine. Por Vomices, eu tenho que fazer essa conta aqui, que essa eu ainda não fiz. A tensão de Y, aliás, ela dá 125. Não é isso? 125. E aí, o meu fator de segurança vai dar 250 dividido por 125, dá 2. Não sei se alguém calculou, deu isso. Beleza? Beleza. Gente, alguma dúvida nessa aula de hoje, na matéria? Não. Não. Assim, vocês veem que, pelo menos eu acho que tanto a unidade 3 quanto a unidade 3 é flambagem, quanto a unidade 4, que é teoria de falha, a gente vê, assim, o que eu vejo que vocês enxergam que é mais fácil é porque só tem uma fórmula e uma questão, uma fórmula e uma questão. Então, você pega a fórmula, joga na questão e acha o resultado, e por aí vai. Quando a gente fala de flexão, que é a unidade 2, como você tem aquele método da seção, e o método da seção ele varia para cada tipo de viga, eu acho que vocês têm mais dificuldade. Então, eu entendo, para mim e para vocês, é que é um pouco mais fácil a unidade 3 e 4, porque os cálculos se tornam um pouco mais simples. Eu vou parar a gravação aqui